Prezado senhor, o senhor deve começar seus estudos inteiramente de novo. Dito isso, ele se afastou e anotou uma lista de vários livros sobre filosofia natural que desejava que eu adquirisse e me dispensou após mencionar que, no início da semana seguinte, pretendia iniciar um curso de palestras sobre filosofia natural em suas relações gerais e que Waldman, um colega professor, ministrava aulas de química nos dias alternados em que ele não o fazia. Retornei para casa sem decepção, pois já havia afirmado que considerava inúteis os autores que o professor reprovava. Contudo, não voltei nem um pouco mais inclinado a retomar esses estudos de qualquer forma. Sr. Femp era um homem pequeno e corpulento, com uma voz rouca e uma aparência repulsiva. O professor, portanto, não me predispunha favoravelmente às suas atividades. Talvez em um tom excessivamente filosófico e interligado, apresentei um relato das conclusões a que cheguei sobre eles em meus primeiros anos. Quando criança, eu não me sentia satisfeito com os resultados prometidos pelos modernos professores de ciências naturais. Com uma confusão de ideias que só pode ser explicada por minha extrema juventude e pela falta de um guia em tais assuntos, eu havia retrocedido os passos do conhecimento ao longo dos caminhos do tempo e trocado as descobertas de pesquisadores recentes pelos sonhos de alquimistas esquecidos. Além disso, eu desprezava os usos da filosofia natural moderna. Era muito diferente quando os mestres da ciência buscavam a imortalidade e o poder. Tais visões, embora fúteis, eram grandiosas, mas agora a cena havia mudado. A ambição do indagador parecia limitar-se à aniquilação daquelas visões nas quais meu interesse pela ciência se fundamentava principalmente. Fui obrigado a trocar quimeras de grandeza ilimitada por realidades de pouco valor. Tais foram minhas reflexões durante os primeiros 2 ou 3 dias de minha residência em Ingolstadt, que foram gastos principalmente em familiarizar-me com as localidades e os principais residentes em meu novo lar. Mas, com o início da semana seguinte, pensei nas informações que Temp havia me dado em relação às palestras. E, embora eu não pudesse consentir em ir ouvir aquele rapazinho presunçoso proferir sentenças de um púlpito, recordei-me do que ele havia dito sobre Waldman, a quem eu nunca havia visto, pois até então ele estava fora da cidade. Em parte por curiosidade e em parte por ócio, entrei na sala de palestras, onde Waldman entrou logo depois. Este professor era muito diferente de seu colega. Apresentava cerca de 50 anos de idade, mas com um aspecto expressivo da maior benevolência, alguns cabelos grisalhos cobriam suas têmporas, mas os da parte de trás da cabeça eram quase negros. Sua pessoa era baixa, mas notavelmente ereta, e sua voz a mais doce que eu já ouvira. Ele iniciou sua palestra com uma recapitulação da história da química e dos diversos aprimoramentos realizados por diferentes homens de saber, pronunciando com fervor os nomes dos descobridores mais ilustres. Em seguida, ele fez uma análise superficial do estado atual da ciência e explicou muitos de seus termos elementares. Após ter realizado alguns experimentos preparatórios, ele concluiu com um panegírico sobre a química moderna, cujos termos jamais esquecerei. Os antigos mestres desta ciência, disse ele, prometiam impossibilidades e não realizavam nada. Os mestres modernos prometem muito pouco, sabem que os metais não podem ser transmutados e que o elixir da vida é uma quimera, mas esses filósofos, cujas mãos parecem feitas apenas para mexer na terra e cujos olhos para se debruçar sobre o microscópio ou o cadinho, de fato realizaram milagres. Eles penetram nos recantos da natureza e revelam como ela opera em seus esconderijos. Eles ascenderam aos céus, descobriram como o sangue circula e a natureza do ar que respiramos. Eles adquiriram novos e quase ilimitados poderes, podem comandar os trovões do céu, imitar o terremoto e até mesmo zombar do mundo invisível com suas próprias sombras. Tais foram as palavras do professor, ou melhor, as palavras do destino, proferidas para me destruir. À medida que ele prosseguia, senti como se minha alma estivesse lutando com um inimigo palpável. Uma alma, as diversas chaves que formavam o mecanismo do meu ser foram tocadas, acorde após acorde foi soado, e logo minha mente se encheu de um pensamento, uma concepção, um propósito. Tanto foi feito, exclamou a alma de Frankenstein, muito mais, alcançarei, brilhando os passos já marcados, abrirei um novo caminho, explorarei poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os mistérios mais profundos da criação. Não fechei os olhos naquela noite. Meu ser interior estava em estado de insurreição e turbulência, sentia que a ordem daí surgiria, mas não tinha poder para produzi-la. Gradualmente, após o amanhecer, o sono chegou. Acordei, e os pensamentos da noite anterior eram como um sonho. Estava apenas a resolução de retornar aos meus antigos estudos e dedicar-me a uma ciência para a qual acreditava possuir um talento natural. No mesmo dia, efetuei o pagamento a visitar Waldman.
Seus modos em particular eram ainda mais gentis e atraentes do que em público, pois havia uma certa dignidade em sua postura durante suas palestras que, em sua própria casa, era substituída pela maior afabilidade e bondade. Eu lhe dei praticamente o mesmo relato de minhas atividades anteriores que havia dado ao seu colega professor. Ele ouviu com atenção a pequena narrativa sobre meus estudos e sorriu ao ouvir os nomes de Cornelius Agripa e Paracelsus, mas sem o desprezo que Mil Krempe havia exposto. Ele afirmou que eram homens aos quais os filósofos modernos deviam a maior parte dos fundamentos de seu conhecimento, graças a seu zelo incansável. A eles coube a tarefa mais árdua de trazer à luz os fatos, enquanto a nós coube a tarefa mais fácil de dar-lhes novos nomes e organizá-los em classificações conectadas. Os trabalhos de homens de gênio, por mais equivocadamente direcionados que sejam, raramente deixam de resultar em benefício sólido para a humanidade. Ouvi sua declaração, proferida sem qualquer presunção ou afetação, e então acrescentei que sua palestra havia dissipado meus preconceitos contra os químicos modernos. Expressei-me em termos comedidos, com a modéstia e a deferência devidas de um jovem a seu instrutor, sem deixar escapar a inexperiência na vida me envergonharia qualquer do entusiasmo que estimulava meus futuros trabalhos. Solicitei seu conselho a respeito dos livros que eu deveria adquirir. Estou feliz, disse Mil. Waldman, ter ganho um discípulo e, se sua aplicação for igual à sua capacidade, não tenho dúvidas sobre seu sucesso. A química é o ramo da filosofia natural em que os maiores avanços foram e podem ser feitos, é por essa razão que a tornei meu estudo particular, mas, ao mesmo tempo, não negligenciei os outros ramos da ciência. Um homem seria um químico muito medíocre se dedicasse apenas a esse ramo do conhecimento humano. Seu desejo é tornar-se um verdadeiro homem de ciência e não apenas um pequeno experimentalista, aconselho que se dedique a todos os ramos da filosofia natural, incluindo a matemática. Em seguida, ele me levou ao seu laboratório e me explicou os usos de suas diversas máquinas, instruindo-me sobre o que eu deveria adquirir e prometendo-me o uso das suas próprias quando eu tivesse avançado o suficiente na ciência para não desarranjar seus mecanismos. Ele também me entregou a lista de livros que eu havia solicitado, e eu me despedi. Assim terminou um dia memorável para mim. Ele decidiu meu futuro destino. Capítulo 4. A partir desse dia, a filosofia natural, e particularmente a química, no sentido mais abrangente do termo, tornou-se quase minha única ocupação. E com ardor aquelas obras, tão plenas de gênio e discernimento, que os pesquisadores modernos escreveram sobre esses temas. Assisti às palestras e cultivei a amizade dos homens de ciência da universidade e encontrei até mesmo em Mil Tempe possuía uma grande dose de bom senso e informações relevantes combinadas, é verdade, com uma fisionomia e maneiras repulsivas, mas nem por isso menos valiosas. Em Mil Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua gentileza nunca foi tingida por dogmatismo e suas instruções eram dadas com um ar de franqueza e boa índole que bania qualquer ideia de pedantismo. De mil maneiras, ele suavizou para mim o caminho do conhecimento e tornou as investigações mais abstrusas claras e fáceis para minha compreensão. Minha aplicação era, a princípio, vacilante e incerta, ganhou força à medida que eu prosseguia e logo se tornou tão ardente e ansiosa que as estrelas frequentemente desapareciam na luz da manhã enquanto eu ainda estava envolvido em meu laboratório. Como me dediquei tão intensamente, pode-se facilmente conceber que meu progresso foi rápido. Meu ardor era, de fato, o espanto dos alunos e minha proficiência a dos mestres. O professor Krempe frequentemente me perguntava, com um sorriso malicioso, como ia Cornelius Agripa, enquanto Mil. Waldman expressou a mais sincera exultação com meu progresso. 2 anos se passaram dessa maneira, durante os quais não visitei Genebra, mas estive engajado, de corpo e alma, na busca por algumas descobertas que esperava fazer. Somente aqueles que as experimentaram podem conceber os atrativos da ciência. Em outros estudos, o Senhor vai tão longe quanto outros foram antes, e não há mais nada a saber, mas, em uma busca científica, há alimento contínuo para descoberta e admiração. Uma mente de capacidade moderada que persegue de perto um único estudo deve infalivelmente alcançar grande proficiência nesse estudo, e eu, que buscava continuamente a realização de um único objetivo e estava totalmente envolvido nisso, progredi tão rapidamente que, ao final de 2 anos, fiz algumas descobertas no aprimoramento de alguns instrumentos químicos, o que me proporcionou grande estima e admiração na universidade. Quando cheguei a este ponto e me familiarizei com a teoria e a prática da filosofia natural tanto quanto dependia das lições de qualquer professor em Ingolstadt, minha residência ali não sendo mais propícia ao meu aprimoramento, pensei em retornar aos meus amigos e à minha cidade natal, quando um incidente ocorreu e prolongou minha estadia.
Um dos fenômenos que particularmente atraíra minha atenção era a estrutura do corpo humano e, de fato, de qualquer animal dotado de vida. De onde frequentemente me perguntava: provinha o princípio da vida? Era uma pergunta ousada e uma que sempre foi considerada um mistério. Contudo, com quantas coisas estamos à beira de nos familiarizarmos se a covardia ou a negligência não restringisse nossas investigações? Refleti sobre essas circunstâncias e decidi, a partir de então, dedicar-me mais particularmente aos ramos da filosofia natural que se relacionam com a fisiologia. A menos que eu tivesse sido animado por um entusiasmo quase sobrenatural, minha aplicação a este estudo teria sido enfadonha e quase intolerável. Para examinar as causas da vida, devemos, primeiramente, recorrer à morte. Familiarizei-me com a ciência da anatomia, mas isso não foi suficiente. Eu também precisava observar a decomposição e a corrupção naturais do corpo humano. Em minha educação, meu pai tomou as maiores precauções para que minha mente não fosse impressionada por horrores sobrenaturais. Jamais me recordo de ter tremido diante de um conto de superstição ou de ter temido a aparição de um espírito. A escuridão não exercia efeito sobre minha imaginação, e um cemitério era para mim apenas o receptáculo de corpos privados de vida que, tendo sido sede de beleza e força, haviam se tornado alimento para o verme. Fui então levado a examinar a causa e o progresso dessa decadência, sendo forçado a passar dias e noites em criptas e ossuários. Minha atenção se fixou em cada objeto que era o mais insuportável à delicadeza dos sentimentos humanos. Observei como a bela forma do homem era degradada e desperdiçada, contemplei a corrupção da morte sucedendo à face florida da vida, vi como o verme herdava as maravilhas do olho e do cérebro. Fiz uma pausa, examinando e analisando todas as minúcias da causalidade, como exemplificado na mudança da vida para a morte e da morte para a vida, até que, do meio dessa escuridão, uma luz repentina irrompeu sobre mim, uma luz tão brilhante e maravilhosa, mas tão simples, que, embora eu tenha ficado tonto com a imensidão da perspectiva que ela ilustrava, fiquei surpreso que, entre tantos homens de gênio que dirigiram suas investigações para a mesma ciência, apenas eu tenha sido reservado para descobrir um segredo tão surpreendente. Lembre-se, não estou registrando a visão de um louco. O sol não brilha com mais certeza nos céus do que aquilo que agora afirmo ser verdade. Algum milagre pode tê-lo produzido, mas as etapas da descoberta foram distintas e prováveis. Após dias e noites de trabalho e fadiga incríveis, consegui descobrir a causa da geração e da vida, mas ainda tornei-me capaz de conceder animação à matéria inanimada. O espanto que inicialmente experimentei ao fazer essa descoberta logo deu lugar ao deleite e ao êxtase. Após tanto tempo despendido em árduo trabalho, alcançar de uma só vez o ápice de meus desejos foi a mais gratificante consumação de minhas labutas. Mas essa descoberta foi tão grandiosa e avassaladora que todos os passos pelos quais eu havia sido progressivamente conduzido a ela foram obliterados, e eu contemplei apenas o resultado. Aquilo que havia sido o estudo e o desejo dos homens mais sábios desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que, como uma cena mágica, tudo se revelasse de uma vez. A informação que obtive era de natureza a direcionar meus esforços assim que os voltasse para o objeto de minha busca e não a exibir esse objeto já realizado. Eu era como o árabe que fora enterrado com os mortos e encontrou uma passagem para a vida, auxiliado apenas por uma luz tênue e aparentemente ineficaz. Vejo, por seu entusiasmo e pelo espanto e esperança que seus olhos expressam, meu amigo, que espera ser informado do segredo que conheço. Isso não pode ser, ouça pacientemente até o fim de minha história e perceberá facilmente porque sou reservado sobre esse assunto. Não o levarei, desprotegido e ardente como eu era então, à sua destruição e infalível miséria. Aprendam comigo, senão por meus preceitos, ao menos por meu exemplo, o quão perigosa é a aquisição do conhecimento e o quão mais feliz é o homem que acredita que sua cidade natal é o mundo, do que aquele que aspira a ser maior do que sua natureza permite. Quando me vi com um poder tão assombroso em minhas mãos, hesitei por muito tempo sobre a maneira como deveria empregá-lo. Embora possuísse a capacidade de conceder animação, preparar uma estrutura para recebê-la com todas as suas intrincadas fibras, músculos e veias, ainda permanecia uma tarefa de dificuldade e trabalho inconcebíveis. Inicialmente, duvidei se deveria tentar a criação de um ser semelhante a mim, ou de uma organização mais simples, mas minha imaginação estava demasiadamente exaltada por meu primeiro sucesso para permitir que eu duvidasse de minha capacidade de dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso quanto o homem. Os materiais atualmente sob meu comando dificilmente pareciam adequados a uma empreitada tão árdua, mas não duvidei que, em última análise, eu teria sucesso. Preparei-me para uma série de reveses, minhas operações poderiam ser incessantemente frustradas e, por fim, meu trabalho ser imperfeito.
No entanto, ao considerar o progresso diário da ciência e da mecânica, senti-me encorajado a esperar que minhas tentativas atuais, ao menos, lançassem as bases para o sucesso futuro. Nem poderia considerar a magnitude e a complexidade do meu plano como um argumento para sua inviabilidade. Foi com esses sentimentos que iniciei a criação de um ser humano. Como a minúcia das partes constituía um grande entrave à minha velocidade, resolvi, contrariamente à minha intenção inicial, criar o ser de uma estatura gigantesca, ou seja, com cerca de 2 metros e 40 centímetros de altura e proporcionalmente grande. Após ter tomado essa decisão e ter passado alguns meses coletando e organizando meus materiais com sucesso, comecei. Ninguém pode conceber a variedade de sentimentos que me impulsionaram, como um furacão, no entusiasmo inicial do sucesso. A vida e a morte me pareciam limites ideais que eu deveria primeiro romper e derramar uma torrente de luz em nosso mundo sombrio. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e fonte, muitas naturezas felizes e excelentes deveriam ser a mim. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seus filhos tão completamente quanto eu a mereceria deles. Prosseguindo com essas reflexões, pensei que, se pudesse conferir animação à matéria inanimada, poderia, com o tempo, embora agora achasse isso impossível, renovar a vida onde a morte aparentemente havia destinado o corpo à corrupção. Esses pensamentos sustentaram meu ânimo, enquanto eu prosseguia com meu empreendimento com ardor incessante. Minha face empalidecera com o estudo, e meu corpo se tornara emaciado com o confinamento. Às vezes, à beira da certeza, eu fracassava, contudo, ainda me apegava à esperança que o dia seguinte ou a hora seguinte poderiam concretizar. Um segredo que somente eu possuía era a esperança à qual me dedicara, e a lua contemplava meus trabalhos noturnos, enquanto, com ânsia incessante e ofegante, eu perseguia a natureza em seus esconderijos. Quem poderá conceber os horrores de meu trabalho secreto, enquanto eu me dedicava às umidades profanas da sepultura ou torturava o animal vivo para animar a argila sem vida? Meus membros agora tremem e meus olhos se turvam com a lembrança, mas, naquele momento, um impulso irresistível e quase frenético me impelia para a frente e parecia que eu havia perdido toda a alma ou sensação, exceto por essa única busca. Na verdade, foi apenas um transe passageiro, que apenas me fez sentir com renovada acuidade assim que, cessando o estímulo não natural de operar, retornei aos meus velhos hábitos. Colecionei ossos de ossuários e perturbei, com dedos profanos, os tremendos segredos da estrutura humana. Em uma câmara solitária, ou melhor, cela, no topo da casa, e separada de todos os outros aposentos por uma galeria e escada, mantive minha oficina de criação imunda, meus globos oculares saltavam das órbitas ao atentar aos detalhes de meu trabalho. A sala de dissecação e o matadouro forneceram muitos dos meus materiais, e muitas vezes minha natureza humana se voltou com aversão para minha ocupação, enquanto, ainda impulsionado por um entusiasmo que aumentava perpetuamente, eu levava meu trabalho perto de uma conclusão. Os meses de verão passaram enquanto eu estava, de corpo e alma, dedicado a uma única atividade. Era uma estação belíssima, jamais os campos concederam uma colheita mais abundante ou as vinhas produziram uma safra mais exuberante, mas meus olhos eram insensíveis aos encantos da natureza. E os mesmos sentimentos que me fizeram negligenciar as cenas ao meu redor também me fizeram esquecer aqueles amigos que estavam a tantas milhas de distância e que eu não via há tanto tempo. Eu sabia que meu silêncio os inquietava, e recordava bem as palavras de meu pai. Se estiver satisfeito consigo mesmo, pensará em nós com carinho e teremos notícias suas regularmente. Peço que me perdoe se considero qualquer interrupção em sua correspondência como prova de que suas outras obrigações são igualmente negligenciadas. Eu sabia muito bem, portanto, quais seriam os sentimentos de meu pai, mas não conseguia afastar meus pensamentos de meu emprego, repugnante em si mesmo, mas que havia exercido um domínio irresistível sobre minha imaginação. Eu desejava, por assim dizer, procrastinar tudo o que dizia respeito aos meus sentimentos de afeição até que o grande objetivo, que engolia cada hábito da minha natureza, fosse concluído. Na época, eu acreditava que meu pai seria injusto se atribuísse meu descaso a algum vício ou falha de minha parte, mas agora estou convencido de que ele estava justificado em conceber que eu não estaria totalmente isento de culpa. Um ser humano em perfeição deve sempre preservar uma mente calma e pacífica e nunca permitir que a paixão ou um desejo transitório perturbem sua tranquilidade. Não creio que a busca pelo conhecimento seja uma exceção a essa regra. Se o estudo ao qual você se dedica tiver a tendência de enfraquecer seus afetos e destruir seu apreço por aqueles prazeres simples nos quais nenhuma liga pode se misturar, então esse estudo é certamente ilícito, ou seja, inadequado à mente humana.
Se esta regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que qualquer atividade interferisse na tranquilidade de seus afetos domésticos, a Grécia não teria sido escravizada, César teria poupado sua pátria, a América teria sido descoberta de forma mais gradual e os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos. Mas esqueço que estou moralizando na parte mais interessante de minha história e seus olhares me lembram de prosseguir.